Engrandecido seja o nome do Senhor para sempre. Shalom, shalom a todos. Deus vos abençoe grandemente. Bom, o meu assunto hoje é um assunto tremendo e maravilhoso. O título é Os Três Corpos de Deus. Deus tem três corpos. O corpo teofânico, o corpo natural de carne e o corpo glorioso. Assim como nós, os eleitos têm estes três corpos. Então, gente, é um assunto vasto, profundo e maravilhoso. E eu creio que nós vamos aprender grandes coisas aqui. Mas o foco principal desta aula, desta pregação, deste ensinamento é trazer: Deus tem três corpos. Deus é um e ele tem três corpos. A gente sabe que Deus é espírito, mas ele se manifestou com três corpos. E nós vamos provar isso aqui, como o irmão Brana ensinou e o que a Bíblia ensina. Para isso eu quero usar aqui os meus versículos-chave. Em 1 Coríntios capítulo 15, eu vou ler o versículo 40 e o versículo 44. Acompanhe comigo. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas um é a glória dos celestes e a outra dos terrestres. O 44. Semeia-se o corpo natural, ressuscitará o corpo espiritual. Se há corpo natural, há corpo espiritual. O restante da leitura vocês fazem para poder a gente ganhar tempo aqui. Muito bem, vamos lá, olha só. Eu quero ilustrar isso aqui, gente, trazendo... Eu botei aqui umas fotos minhas. E aí, eu quero ilustrar aqui de forma clara, através destas três fotografias aqui, para a gente ilustrar isso de forma clara e você compreender bem. Bom, eu coloquei essa fotografia aqui um pouco fosqueada. Isso aqui nós vamos chamar de corpo teofânico. Corpo teofânico. Tenha paciência aqui, nós temos que ser devagar. Corpo teofânico. Bom, este corpo Deus deu para nós para vivermos aonde? No paraíso. Ou seja, na sexta dimensão. Sexta dimensão. Agora mesmo o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, o William Branham se encontra com o seu corpo teofânico no paraíso, na sexta dimensão, no lugar dos salvos. Então, este corpo foi dado para nós, para vivermos com ele no paraíso. Se nossa casa terrestre se desfizer, temos uma casa esperando por nós. Ou seja, o nosso corpo angelical, o nosso corpo teofânico. Para bom entendimento, eu vou chamar de corpo teofânico. Mas este também pode ser chamado de corpo angelical ou corpo celeste. Você escolhe. Mas eu vou chamar nesta apresentação, nesta aula, de corpo teofânico. Bom, este corpo, ele existia antes mesmo de eu ser projetado na Terra, eu já existia neste corpo. Eu vou provar isso aqui biblicamente e o irmão Brana falando também. Então nós temos o corpo natural, aqui está uma foto minha hoje, o corpo natural. Nós temos o corpo natural. Este corpo foi dado para eu viver aqui na Terra, o corpo terrestre. Pronto. Este aqui é o meu corpo que foi dado, que meu pai e minha mãe gerou, e Deus colocou o fôlego de vida nele para poder eu viver aqui nesta terra. E aí mais adiante eu tenho uma foto minha aqui com 20 anos de idade, e vou chamar isso aqui de corpo teofânico, ou melhor, perdão, corpo glorioso, glorificado. Já que eu vou ter o rosto quando eu tinha 20 anos de idade. Então aqui nós chamamos de quê? Corpo glorificado. Então observa só. Aqui estão os três corpos. O meu rosto no corpo glorioso
no corpo que vai viver. Esse corpo aqui foi dado para viver aonde? Para viver o milênio e a eternidade. Deixa eu trazer para cá. A eternidade. Pronto. Então, de forma que Deus nos deu um corpo para viver no paraíso, isto é, se eu morrer antes do rapto, né? Antes do rapto, eu irei para o paraíso, a sexta dimensão, no meu corpo teofânico. Deus me deu um corpo para viver no paraíso. Deus me deu um corpo para viver aqui na terra. E Deus me deu um corpo para viver o milênio e a eternidade, que será o corpo glorioso, onde o meu rosto será quando eu tinha a idade de 20 anos de idade. Então aqui nós temos os 3 corpos que Deus deu para o eleito. Isto é uma coisa tremenda e maravilhosa. Corpo teofânico, corpo terrestre e corpo glorioso. Um corpo para a sexta dimensão, o paraíso, um corpo para viver nesta terra e um corpo para viver, o corpo glorioso para viver a eternidade. Isto é tremendo, isto é uma coisa maravilhosa. Então são esses os nossos 3 corpos. Lembrando o que eu quero dizer, eu vou apagar aqui para eu trazer mais algumas coisas boas. Lembrando que, deixa eu chegar aqui com vocês aqui, tenham paciência aí, e vamos lá, olha só. Lembrando que este corpo teofânico, aqui, o corpo teofânico, foi produzido desde antes da fundação do mundo. Então este corpo hoje, ele adora a Deus. Nós vamos provar isso aqui biblicamente. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, porque os seus anjos veem incessantemente a face do meu Pai. Ou seja, a nossa teofania. Esse corpo foi... Você vê que quando Deus produziu Adão, quando Deus criou Adão, ele criou primeiramente ele no corpo teofânico. Façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Era o corpo teofânico, era a teofania de Adão. A única diferença de Jesus para nós é que a teofania de Jesus se encarnou. E a minha teofania não se encarnou, a minha teofania está me aguardando, aguardando a minha alma. Essa teofania minha aqui, esse corpo teofânico, está aguardando este corpo aqui morrer, para que a alma dele saia e entre neste corpo teofânico e viva na sexta dimensão, no paraíso, até o dia da ressurreição. Então veja só, é uma coisa tremenda e maravilhosa. Esta é uma revelação que o profeta trouxe, extremamente maravilhosa e tremenda e profunda. Só que este corpo glorioso aqui, que eu estou circulando, o corpo glorioso, ele é justamente a junção do teofânico, vou botar aqui, ó, do teofânico mais o terrestre. Mas você diz, mas Gutenberg, carne e sangue não é do reino de Deus. Verdade, corretíssimo. Só que deste corpo terrestre aqui, só vou aproveitar dele, vou botar aqui em vermelho aqui para você ficar melhor de situar, só vou aproveitar dele 16 elementos. Vou botar aqui, ó, 16 elementos. Então, só vai aproveitar dele 16 elementos. Os 16, o meu corpo teofânico vai pegar esses 16 elementos na ressurreição e se unir com esses 16 elementos, vai ser insuflado, vai se tornar um, e quando se une com os 16 elementos, formam o corpo glorioso. Então eu serei o Gutenberg com esse rosto aqui de 20 anos de idade. Você lembra que quando William Branham teve a visão de Sharon Rose, a sua filha que morreu quando era bebezinha, ele viu ela como uma moça de 20 anos de idade, né? Ele nem a conheceu. Ela estava no corpo teofânico
Mas que esse corpo teofânico é um corpo que, William Branham disse, eu vou passar aqui os parágrafos, é um corpo no formato de um homem. De um homem. Só que este corpo não apalpa, né? Não vem apalpar. É um corpo que tem sentimento, mas não apalpa. Então é o seguinte, mas é um corpo no formato de um homem. William Branham vai falar isso aqui mais à frente e você vai entender. Então veja só, quando ele viu aquela mulher de 90 anos, que ele conduziu ela a Cristo, quando ela tinha 90 anos e agora ela era uma jovem bem bonita, quando ele teve a visão que ele foi na sexta dimensão, então ele viu aquela mulher que foi conduzida a Cristo aqui, quando tinha 90 anos. Mas lá no corpo teofânico, ela era uma jovem bem bonita. Uma jovem bonita, uma jovem no vigor da idade, com 20 anos. Então veja só, gente. Então é isso aqui. Agora, eu quero destacar aqui com vocês que Deus, primeiro, ele nos colocou na terra no corpo teofânico, assim como colocou Adão. Assim como ele colocou Adão, ele nos colocou primeiro em teofania. Por isso que eu coloquei aqui essa foto fosqueada, como se fosse eu que tenho. Quando tinha 20 anos, ele nos colocou primeiro neste corpo aqui. Este corpo adora a Deus. Este corpo foi colocado primeiro, nós fomos colocados primeiramente no corpo teofânico. Todas as teofanias adoravam e giravam em torno do grande Logos. Então, vamos para frente aqui que eu vou mostrar isso aqui para vocês. Olha só. Então eu creio que vocês estejam entendendo. Um corpo para o paraíso, para a sexta dimensão, um corpo para viver nesta terra e um corpo para viver o milênio e a eternidade. É profundo. Vamos lá. Vamos aqui entrar aqui no meu slide aqui. Olha só, gente. Aqui eu quero mostrar os versículos que mostram que a nossa teofania adora a Deus e mostrar que nós temos um anjo, e esse anjo é a nossa teofania. E o próprio profeta vai falar isso aí. Mas vamos lá aqui, ó. Olha só. Observa comigo. Jesus disse, vede, não desprezeis algum desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face do Pai que está no céu. Ou seja, esses anjos, os anjos dos pequenininhos, as teofanias, os anjos dos eleitos veem, ou seja, adora ao Pai. Aí nós temos aqui em Atos 12, aqui em Mateus 18, 10. Atos 12, 13 diz assim. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E, conhecendo a voz de Pedro, de gozo, não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe, está fora de ti. Mas ela, afirmando que assim era, e diziam, é o seu anjo. William Branham disse, chamou isso aqui e disse, é o seu anjo, o profeta disse, é a sua teofania. Então, disseram, então é a teofania de Pedro que está na porta, porque eles pensavam que Pedro estava morto. Ele disse, estás louca, Rod, estás fora de ti, só pode ser a sua teofania. Então, cada pessoa tem o seu anjo, a sua teofania, como o profeta falou. Mas vamos lá, olha só, gente. Deixa eu voltar aqui. Observa comigo. Pronto, vamos lá, aqui mais um versículo aqui para a gente situar e ficar bem situado aqui, olha só. O profeta diz para nós na mensagem, a ressurreição de Lázaro,
Ele diz assim, olha só, acompanha comigo. Ó. Deus sempre envia seus avisos. Pouco antes da vinda de Jesus, ele enviou um anjo do céu com o nome de Gabriel. Agora os anjos menores vêm, sim, você vê os anjos. Cada um tem um anjo da guarda, de acordo com as escrituras. Jesus disse, seus anjos sempre veem a face do meu Pai que está nos céus. Pronto, olha. Esse anjo que ele está falando é a nossa teofania. Veja que esse corpo teofânico, ele foi criado antes mesmo de eu existir aqui na Terra. Ele foi criado. Então, é uma coisa maravilhosa e tremenda. Vamos para o próximo parágrafo para a gente não perder aqui algum tempo. Vamos lá. Aqui é um parágrafo chave que o profeta diz, que o profeta ensina para nós de forma claríssima. Olha só. Ele diz assim para nós. Ó, como é tremendo. E ele desceu até a casa de João Marcos. E uma garotinha abriu a porta, uma senhora, estando numa reunião de oração. Alguém está batendo na porta. Abriram a porta e aqui está Pedro. Vocês estavam orando para ele sair da prisão. O Senhor o libertou. Ó, eles disseram, continuemos. O Senhor solte. Ora, ela disse, ele está de pé na porta batendo. Pedro simplesmente continuou batendo. Deixa-me entrar. Ó, ela disse, é Pedro. Naqueles dias ainda temos isto. Uma pequena tranca, uma plaquinha que você levanta e olha para fora. Vê, antes de você deixar o visitante entrar, você tem que saber que está batendo na porta. Quem está batendo na porta? Porque eles tinham ladrões. Se você abrisse a porta, eles te matariam. Então, eles abriram a porta. Ela disse, é Pedro. Eles disseram, ó, que coisa. Ele está morto. Este é o seu anjo aí de pé. Vê, realmente com o seu corpo glorificado, você sabe, aquela teofania. Irmão Brana, vem aqui e completa. Recorde, quando tomamos isto, o grande diamante, quando isto refletiu a luz, como isto voltou por ali. Deixa eu coisar aqui. Como isto voltou por ali. Ó, este tabernáculo terrestre foi dissolvido, nós já temos um esperando. E eles pensavam que Pedro havia realmente morrido. E este velho corpo havia caído. E eles o sepultaria em poucos dias. Ele entraria em seu anjo, o seu glória. Aí ele quis dizer glorioso. Né? Não, um corpo glorificado, mas em sua teofania. Não um corpo glorificado, mas em sua teofania. O corpo já está preparado. Não poderia estreitar sua mão. Aqui não tem mão para serem estreitadas assim, mas está na imagem de um homem. O corpo glorioso, que é o anjo de Pedro, ou melhor, o corpo teofânico. Veja que aqui o irmão Brana coloca corpo glorioso, mas ele retifica ali na frente e diz o corpo teofânico. Como eu acabei de colocar aqui, estou retificando. O corpo teofânico de Pedro é o seu anjo. É a sua teofania. E aí eles pensavam, deve ser o seu anjo, a sua teofania. A irmã Brana diz, não pode estreitar a mão, mas tem a imagem de um homem. Observa só. Então aqui está. Este corpo teofânico é o nosso anjo, que adora a Deus. É o corpo que Deus deu para nós vivermos nele na sexta dimensão.
Agora, o meu assunto principal é mostrar que Deus tem esses 3 corpos. E agora mesmo que eu vou fazer isto, que nós vamos ver isso aqui. Ó. Isso aqui foi só a introdução para você ver como é. Vamos lá. Eu só tinha mais um parágrafo aqui que o profeta fala isto para reforçar e nós vamos entrar aqui no assunto. Olha só. Então você vai ter o seguinte aqui, ó. Olha só. Senhor Deus, receba hoje esses menininhos e menininhas aqui, nesta escola de justiça, aqui onde nossos irmãos separou-se no lado do deserto aqui, para trazer as famílias que desejam se separar das coisas do mundo, para peregrinar só para ti. E agora seus pequeninos estão aqui, observando a vida de seu pai e de sua mãe. Como nós somos exemplos em tudo o que fazemos. Ó amado Deus, Criador dos céus e da terra, guia nossos pés. Senhor, que não façamos nada antes destes pequeninos, que pusesse uma pedra de tropeço no caminho deles. Pois está dito, seria melhor que tivesse um mó de azenha atada em nosso pescoço e fôssemos atirados ao mar, do que escandalizar um destes pequeninos. Tu disseste, os anjos deles sempre contemplam a face de meu Pai que está no céu. O grande anjo e anjo da guarda sobre cada uma destas pequeninas almas. Cuidado, mexer com esses pequeninos é um perigo, porque os anjos dele, as teofanias, contempla o quê? Contempla a face de Deus, ou seja, adora a Deus. Ai daquele que for pedra de tropeço para um desses meus pequeninos. Ai daqueles. Então aqui fica claro mais uma vez o nosso anjo, a nossa teofania que adora a Deus. Isto é tremendo. Agora vamos lá para o foco principal agora. Vamos lá para o foco principal. Maravilha de Deus. Pronto, os 3 corpos de Deus. Vamos lá. Então, como eu coloquei para vocês o seguinte, olha. Deus é espírito, eu sempre faço esse círculo aqui para situar melhor. A grande fonte de verdade, de amor, verdade, amor, perfeição. Perdoe minhas letras porque eu copio muito rápido, então elas às vezes saem uma garrancheira. Mas é assim, a grande fonte de amor, de verdade, de perfeição, o grande espírito infinito que em céus e terra não podia ser visto, mas ele tinha um plano, ele tinha atributos e ele queria manifestar esses atributos. Então ele teria que surgir no universo com um corpo. E o primeiro corpo que ele surge no universo, como eu já expliquei para vocês aqui, olha só, é o seu corpo teofânico. Ele surge no universo como o Logos, a palavra. Então, ele surge no universo. O grande espírito agora surge no universo com sua primeira forma corpórea. O seu corpo teofânico. Aí está. Ele agora vai começar a criar todas as coisas. William Branham diz, este corpo aqui é o verbo, é a palavra, é sua primeira forma corpórea, ele sai da forma de espírito. Nós não podemos dizer que um espírito tem uma forma, mas uma maneira de falar, a gente vai expressar dessa maneira. Ele sai de espírito para ser palavra, para ser corpo teofânico. É o seu primeiro corpo. Assim também como ele nos cria a sua imagem e semelhança. Por isso que eu disse, a nossa teofania é o nosso primeiro corpo que nós tivemos, a imagem e semelhança do Logos. Já retorno a dizer que o Logos
Não é uma pré-existência como os dualistas falam, viu? Não é uma pré-existência de Jesus. Não. Não é uma pré-existência. É o próprio Deus saindo de ser espírito para ser palavra, saindo do anonimato para poder ser conhecido agora. Porque a primeira coisa que ele vai criar são os anjos. E ele passa a ser adorado. Por isso que tem muitos escépticos aí que diz que o William Branham disse que ele não era Deus. Ora, o Elohim, o criador dos céus e da terra, quando ele surge no universo, que cria os anjos, quando ele cria os anjos, ele passa a ser Deus, porque agora Deus quer dizer o quê? Um ser que deve ser adorado, então ele passa a ser adorado. Antes de ser adorado, ele não pode ser chamado de Deus, porque ele só passou a ser chamado de Deus quando ele foi adorado. Aí tem os escépticos aí, na tentativa de tentar desqualificar o irmão Branham, aí diz, irmão Branham disse que ele não era nem Deus, mas não traz a explicação. Na verdade, são cães encoleirados aí, latindo suas mentiras na internet. Então veja só, pronto, aqui está o primeiro corpo de Deus. Depois esse Deus, ele vai se tornar carne. Ele se torna carne, e agora ele vai o quê? Eu vou apagar aqui, esse nome pré-existência aqui, para não dar mais de alguma coisa. Esse Deus agora ele se torna palavra, ele sai de espírito para ser palavra, corpo teofânico. Então esse corpo teofânico desce, se encarna no seu corpo de carne, no unigênito Jesus. Jesus, deixa eu botar aqui direitinho, no unigênito Jesus. Este é o seu corpo, é a palavra se tornando carne. Agora, este é o seu corpo terrestre. Então agora você tem aqui o primeiro corpo, corpo teofânico. Aqui, corpo terrestre. E agora ele vai surgir com seu corpo glorioso. Qual é o seu corpo glorioso? Depois da ressurreição, Jesus é ressuscitado e depois da ressurreição passa a ter o corpo glorioso. Olha aí, gente, olha. Então Deus tem os três corpos, olha. Começa com o corpo palavra, o logos. A palavra se torna carne, agora é seu corpo terrestre. Seu corpo terrestre é ressuscitado, agora ele passa a ter o corpo glorioso depois da ressurreição. Então Deus tem três corpos. Assim como Deus tem três corpos, nós também temos três corpos. Tem nada, gente, de duas pessoas, de três pessoas. Não. Já repito a dizer para você, dualismo é falso, trinitarismo é falso e unicismo também é falso, que Jesus não é o seu próprio Pai. Jesus é o Filho unigênito, a qual a palavra, o verbo, habitou. E este é o corpo do verbo, do Logos, a qual ele habita, se faz carne no nosso meio e anda no nosso meio. Ou seja, é Deus em morfe, é um Deus se manifestando de várias maneiras, como o Pai, como o Criador, como o Filho e como o Espírito Santo. Mas é só um Deus. Então, aqui fica claro os três corpos de Deus. Corpo teofânico, Deus é Espírito, surgiu no universo como corpo teofânico, depois se fez carne em Jesus, e depois da ressurreição de Jesus, ali está o seu corpo glorioso. Então Deus tem três corpos. Eu espero que isso tenha te ajudado. Eu espero que isso tenha te ajudado, que Deus te abençoe e te ajude. Shalom, shalom, shalom.